Bom, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo da carta aos Colossenses. Hoje nós vamos abordar o capítulo 2. E na próxima terça, se Deus permitir, nós terminaremos abordando capítulos 3 e 4. Bom, vamos fazer uma pequena lembrança do que nós vimos até aqui. A igreja de Colossos, a cidade de Colossos, nos dias de Paulo, como nós vimos na primeira aula, na aula introdutória, era uma cidade decadente. Era uma cidade que tinha sido próspera, mas com o crescimento de cidades vizinhas, como Laodiceia e Herápolis, ela estava em decadência, essa cidade. E Paulo nunca havia estado em Colossos. Quem organizou a igreja de Colossos foi Epáfras, que estava preso com Paulo durante o tempo aqui, onde Paulo escreveu a primeira carta, na primeira prisão de Paulo em Roma. Epáfras estava preso lá e passou informações a Paulo. A igreja tinha tomado as características da cidade. A cidade, havia bastante judeus que moravam ali, obviamente muitos pagãos também que haviam ali, e muita influência da filosofia romana. Então eles tinham aquela miscigenação aquele sincretismo, acreditavam em algumas questões do judaísmo, adoravam a cidade, a deusa Cibele e o deus Atis, que na mitologia era amante de Cibele. Havia uma influência então do paganismo que entrou na igreja, o culto aos anjos que eles praticavam, e alguns ainda tinham a influência dos filósofos gregos que traziam isso para dentro da igreja. E a cidade em decadência, e nesse cenário então o apóstolo Paulo ele escreve, por nunca ter estado lá, escreve, mas não combatendo diretamente os falsos profetas. Ele começa o capítulo 1, é um capítulo lindo que apresenta a soberania de Cristo, a pessoa de Cristo, a excelência de Cristo, o porquê Cristo, E então o capítulo 1 ele vai girar em torno da pessoa de Cristo, Depois nós vamos entrar aqui no capítulo 2, e eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Vamos ler aqui o verso 1, todos acharem? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, como nós falamos na introdução e relembramos agora no começo, o apóstolo Paulo nunca tinha estado lá. Então aqueles irmãos, eles conheciam o apóstolo Paulo apenas de nome, eles nunca tinham visto. E a mesma coisa com a igreja de Laodiceia. E quando o apóstolo Paulo fala que gostaria depois que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, trata-se de oração. Essa luta que ele fala aqui é oração para aquela igreja. O apóstolo Paulo estava preso, tinha conhecimento da igreja que havia sido organizada por Epáfras, sabia que a igreja estava recebendo uma carga de influência muito forte do mundo exterior, ou seja, de fora, aquele conjunto de pensamentos ali que dominavam o inconsciente das pessoas da cidade, estavam dentro da igreja. E o apóstolo Paulo então se dedica às orações, porque ele pouca coisa poderia fazer, estando preso em Roma. Ele se dedica às orações e ele se dedica tanto, ele se preocupa tanto com a igreja, que ele chega a falar que grande luta vem me mantendo por vós. Então ele usa essa expressão, Irmãos, esse sentimento não é um sentimento exclusivo dos apóstolos. Nós devemos nos importar com a igreja de Cristo, nós devemos lutar pela igreja, nós devemos orar pela igreja, nós devemos, usando uma linguagem mais popular, vestir a camisa mesmo da igreja e nos preocuparmos, zelarmos para que a boa mente, o amor fraterno, o zelo
para que não entre heresias, para que não entre nada que contamine a igreja. É muito bom quando temos pessoas preocupadas com a saúde espiritual da igreja, porque várias pessoas podem perceber algo que de repente um só não perceba, né? E a palavra de Deus nos diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Isso é algo que eu trago no meu coração durante o meu ministério pastoral. Isso é algo que não pode faltar na igreja, a multidão dos conselheiros. E esses conselheiros têm que ser aqueles que estão envolvidos, que têm amor pela obra, que querem a fidelidade das Escrituras e o amor presente. Muitas igrejas, irmãos, elas são até fiéis às Escrituras, mas pecam no amor. Às vezes não tem tanto amor, às vezes não tem tantas pessoas preocupadas para que a coisa ande de acordo com as Escrituras, não só doutrinariamente, como também no amor fraterno. O Evangelho, ele é como, ele não pode ser meio, se ele for meio, ele vai ser manco, desequilibrado, ele tem que ser por inteiro, né? Então tem que ter o conhecimento das Escrituras, a fidelidade doutrinária, mas não nos pode faltar o fervor espiritual no sentido de confiar nas promessas, né? Que no consolo de Deus, no amor de Deus, nós confiamos no amor de Deus. E não pode faltar o amor pela obra e o amor uns pelos outros, né? Então, olha só como ele expressa isso. Gostaria talvez que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqueles que eu já fui, que eu já vi, eu já ensinei muitas coisas, né? Mas esses que eu estou sem acesso, esses quando passam por um problema, mais ou menos isso eu creio que o apóstolo Paulo estava sentindo aqui. Verso 2. Esse verso 2, ele é bastante interessante, porque embora pareça sutil aqui, ele tem principalmente para os dias nossos de hoje, ele tem um valor doutrinário, ele tem uma base aqui, um fundamento, um princípio, que é muito importante para a igreja. Olha só: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Aqui, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, ele vai falar de mistério de Deus, vai falar de mistério. Agora entenda como está unido aqui, como está ligado o mistério de Deus, que ele mesmo vai falar aqui, que é Cristo, com a forte convicção do entendimento. Por que isso daqui é importante para os dias de hoje? Porque olha só, nós somos reformados, nós sabemos que a reforma, ela corrigiu a igreja, nós sabemos que a igreja se desviou e a igreja abandonou a Bíblia como única regra de fé e deu o mesmo peso à Bíblia à tradição oral. Então a igreja romana, ela tem a Bíblia como regra de fé e a tradição como regra de fé. Por isso que uma das 5 solas é só a Escritura. Nos dias de hoje, quando nós vemos algo, quando nós queremos em amor admoestar alguém, corrigir alguém, no pleno conhecimento, no pleno entendimento das Escrituras, muitas vezes a pessoa fala: não, isso é um mistério de Deus. Então, da mesma forma que houve o desvio primeiro na igreja romana, e o que não era bíblico era lançado na conta da tradição, hoje o que não é bíblico, o que não passa pelo entendimento, é lançado na conta do mistério. Isso é um grande engano, e nós vamos analisar por quê. Vamos ler novamente esse versículo, vamos ver que o mistério é Cristo, e vamos ver que esse mistério já foi revelado pelas Escrituras, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Aí aqui tem uma vírgula, Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo, e é entendido e é possível aprender esse mistério pelo entendimento. Eu convido você a abrir sua Bíblia
na carta aos Romanos, capítulo 16. E nós vamos ler aqui os versos 25 e verso 26. E nós vamos ver a importância da Escritura ao revelar Cristo, que é o mistério de Deus. Romanos 16, 25 e 26. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então o que nós vemos aqui? Que o mistério de Deus é Cristo. E aprove a Deus revelar esse mistério que estava guardado um tempo, revelar em Cristo. E na plenitude de Cristo, no tempo de Cristo, né? E este mistério é amplamente revelado pelas Escrituras, conforme está escrito aqui no verso 26. Então, é notável, é importante observar isso, que a revelação de Deus é a Bíblia, só a Escritura. E nós não devemos dar peso igual à Bíblia a nenhuma outra fonte, seja a tradição oral, sejam revelações como algumas ramificações, no meio do cristianismo tem um profeta que recebeu uma revelação e tal, ou seja, por algo, me fugiu a palavra, algo que não seja palpável, mas que as pessoas lancem abstrato, como falar assim, isso é um mistério de Deus. Não, mas isso está errado diante das Escrituras, isso está contra a Bíblia. Não, isso é um mistério de Deus. O mistério de Deus foi revelado pelas Escrituras. Então, de fato, é só a Escritura mesmo. É só as Escrituras que nós devemos manter como a nossa regra de fé, tá? E ele segue nessa mesma linha de pensamento. Vamos voltar lá para Colossenses, né? Capítulo 2, verso 3. Ele segue nessa mesma linha de pensamento. O verso 3 e o verso 4 eles vão estar intimamente ligados, mas nós vamos falar o 3 separado do 4. Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, em Cristo, neste mistério de Deus, que é Cristo, que é revelado pelas Escrituras, neste mistério é que estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É por isso, irmãos, que nós não podemos negligenciar o estudo bíblico, estudar mesmo as Escrituras, porque fala que esse tesouro, o tesouro da sabedoria e do conhecimento, estão ocultos em Cristo. Então, quando eu negligencio o estudar as Escrituras, o aprender sobre esse tesouro, eu estou dizendo, é quase que uma prepotência, porque é como se eu não precisasse daquele conhecimento e daquela sabedoria. Eu não preciso daquilo. E mesmo que eu me engane, lançando tudo na conta de algo, que seja abstrato, ou como falam, um mistério, né? Uma forma errada de entender o que de fato é esse mistério que a Bíblia fala, né? Eu não posso simplesmente deixar de buscar esse tesouro de sabedoria e conhecimento. Muitas pessoas falam, você precisa de sabedoria, você precisa de conhecimento, e essas mesmas pessoas muitas vezes não buscam essa sabedoria e esse conhecimento. Essa sabedoria e esse conhecimento, que estão ocultos em Cristo, e que Paulo chama de tesouro, eles vão implicar na vida eterna, na oração sacerdotal de Cristo. Em João capítulo 17, verso 3, o próprio Senhor Jesus diz isso a respeito do conhecimento e da sabedoria. Capítulo 17, verso 3 de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento e a sabedoria estão ocultas em Cristo. E a vida eterna é ter esse conhecimento. Então é por isso que essa palavra nos foi revelada, para que nós aprendamos dela, né? Se Deus permitir, nós vamos começar o estudo do Apocalipse no próximo dia 11, né? E logo no começo da carta do Apocalipse diz que é uma revelação dos servos de Cristo. Agora, aquela revelação só vai ser compreendida a partir do momento que aqueles servos a estudarem, tiverem contato com ela, começarem a mergulhar nela, né? E o verso 4, aqui de Colossenses 2, está intimamente ligado com o 3. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então vamos voltar, verso 3 e 4. No verso 2 ele fala, né? Para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Tá? O que significa esse raciocínios falazes? Algo falaz é algo enganoso, é algo que não representa a verdade, né? Na verdade, é um engano, tá? É algo que é fraudulento, que é enganador, isso que é falaz. Então, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, aqui Paulo, ele já começa ele já apresentou para a igreja a excelência de Cristo, apresentou no capítulo 1 o papel da igreja no relacionamento com Cristo, né, sem combater os falsos mestres, e depois de apresentar isso e montar toda essa estrutura, então agora ele começa a falar onde está o conhecimento e a sabedoria, que ele chama de tesouro, né? E aí então ele começa a falar, olha, começa a se separar dos falsos enganos, porque agora você já conhece a verdade, agora já te foi apresentado a verdade de Cristo, o mistério de Deus que é Cristo. Então a obrigação agora deles, assim como a nossa, já nos foi apresentado Cristo, então agora a nossa é separar aqueles que querem nos enredar com raciocínios falazes, ou seja, enganadores, fraudulentos, mentirosos, que não correspondem à verdade, sem querer questionar se fazem isso de má fé ou se fazem isso por ignorância, de boa fé, mas por ignorância, não importa. O que importa é que nós não podemos ser enredados por esses raciocínios falazes que Paulo se refere aqui, tá? Então, nós precisamos do pleno conhecimento e da sabedoria que está em Cristo, que Paulo chama de tesouro. Verso 5: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos ler aqui o verso 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então Paulo, ele dá aqui uma ordem, fala, como vocês receberam Cristo, assim andai nele. E ele explica como. E ele coloca aqui alguns elementos também que são interessantes, né? Radicados, edificados, confirmados, na fé, e crescendo em gratidão. Então vamos lá, verso 7. Verso 6: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andar nele, radicados. O que é radicado? Para a gente entender, é aquele que faz de um outro país, de um outro estado, de uma outra cidade, o seu domicílio. Então, por exemplo, a pessoa é do Rio de Janeiro e vai morar em São Paulo, certo? Então ele é carioca radicado em São Paulo.
Tá? Então nós nascemos nesse mundo corrompido, mas nós somos cidadãos do reino. Então nós somos radicados em Cristo, no reino celeste. Nós não temos nada desse mundo aqui. Como se fossem enraizados. Enraizados vai ser mais ou menos aqui o edificado, né? O edificado no sentido do prédio mesmo, que foi edificado num fundamento forte, né? Ou uma raiz, né? Que é um carvalho que tem uma raiz profunda, né? Está arraigado ali, né? Ele está firme ali em Cristo, edificados na rocha, né? Então, ó, radicados, tá? Ou seja, eu nasci nesse mundo corrompido, nasci pecador, mas eu sou cidadão dos céus, porque aquele que me arregimentou é ele que eu vou servir. Então é como se eu fosse um embaixador de Cristo aqui na terra, tá? Então eu estou morando aqui, mas eu sou de lá. Tipo assim, né? E radicados, tá? Edificados, ou seja, seguros num fundamento sólido, confirmados na fé. Veja bem, não é crença, não é apenas ter uma crença. Eu creio que Deus é verdadeiro, eu creio que Jesus existe, né? Uma vez eu soube de um caso de uma pessoa evangelizando outra, você tem que aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Acabou o assunto, e agora? Né? Não é simplesmente crer isso, né? Estar confirmada esta fé em você. Por exemplo, vamos marcar um evento. Nós marcamos um evento, só que nós não sabemos exatamente onde vai ser nem o dia. Aí um dia alguém manda lá no nosso grupo, né? Viu, o evento está confirmado no local tal, dia tal. Isso é uma confirmação. A nossa fé ela tem que estar de forma convicta em nós. É acrescentar certeza absoluta naquilo que a gente crê. É acrescentar convicção naquilo que a gente crê. Confiança plena. Confirmados, na verdade, não apenas uma crença. Eu tenho uma crença que Deus existe, eu creio em Jesus, eu creio que o Evangelho está certo, mas o meu contato com ele é superficial. A parábola das 10 virgens, embora existam muitas interpretações, né? Os judeus e a igreja, os judeus gentios, né? A igreja e tal, eu vejo aquela parábola da seguinte maneira: trata-se da igreja. 5 se relacionavam firmemente com Cristo, era noiva, a igreja era noiva. 5 se relacionavam firmemente com Cristo, elas tinham a lâmpada, que é a palavra, e tinham o azeite, que é o Espírito Santo. As outras se relacionavam superficialmente, elas tinham a palavra, mas não tinham azeite. Então, o Espírito Santo é o azeite que acende a lâmpada é a palavra. A palavra está aqui, mas se ela não nos for iluminada, ela não fará uma diferença nenhuma na nossa vida. Está dando para entender, irmãos? Eu costumo dizer, nós temos a teologia, precisamos ter também o fervor espiritual. Crer, estar confirmados na fé, a ponto de confiar plenamente nas promessas, né? Na graça de Deus. Uma situação difícil como essa, né? Que um dos nossos irmãos aqui passou essa semana. Vimos, graças a Deus, estamos caminhando para um final feliz, confiando, porque se a gente não confia, a gente entra em parafuso, né? Então a nossa fé ela não pode ser superficial, ela tem que ser firme e confirmada mesmo no nosso interior. Está dando para entender, irmãos? Tá? Confirmados na fé, né? Então, radicados, edificados, confirmados na fé, tá? E instruídos. Eu esqueci de pôr aqui, né? Faltou instruídos. Note que esse instruído aí, ele vem dentro desse raciocínio de Paulo, né? Em quem o tesouro da sabedoria e do conhecimento está, da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo e tal. Então nós precisamos da instrução que Deus nos deu através da revelação das Escrituras. Então a lâmpada é a instrução,
E o azeite é o Espírito Santo que vai abastecer a lâmpada, né? A lâmpada é a palavra, que é a instrução, e o Espírito Santo é o azeite que vai iluminar tudo. Porque era como aqueles lampião, né? Quem já foi para o interior, principalmente o pessoal um pouquinho mais antigo assim, né? A gente tinha aquela lamparina lá, então tinha que pôr um querosene, alguma coisa. Não adianta você ter o lampião se você não tem um querosene, mas precisa acender lá. Tá? Então é a lâmpada e o azeite, né? Tá? É a instrução que precisamos. E crescendo em gratidão, né? Verso 7. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então não existe o cristão verdadeiro que não seja radicado em Cristo, edificado em Cristo, que não seja confirmada a sua fé em Cristo, que não seja instruído pela palavra de Deus e que não seja grato por isso. Então o andar em Cristo que ele fala no verso 6 é dessa forma que ele descreve no verso 7. Tá? Quando um desses elementos, nós somos humanos, o ser humano ele é sujeito a falhas. A vida no nosso tempo ela é uma vida muito corrida, que exige muito da gente, e que toda hora a gente está ocupado com alguma coisa, toda hora a gente está preocupado com alguma coisa, e com esse advento de internet, parece que as coisas, né, WhatsApp, essa tecnologia toda, parece que a gente já. É tudo muito corrido, tudo muito pressionado, então é muito fácil nós esquecermos alguns elementos da fé cristã. Por isso é necessário nós estarmos sempre lendo, relembrando, estudando, porque senão, irmãos, a gente vai ficar um barco à deriva. A gente vai, conhece a palavra, mas não é confirmado na fé. Temos uma crença, seremos pessoas que temos uma crença, mas que essa crença não tem nada de prático na nossa vida, nem nas nossas ações, nem nos nossos conflitos, que ela vai servir para nos ancorar, né? Uma âncora da alma, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6. Tá bom, irmãos? Vamos ver aqui, verso 8 ao verso 10. Cuidado. Agora ele começa a alertar novamente a igreja. Então ele apresentou no primeiro capítulo Cristo, né, a posição da igreja. Depois ele fala aqui sobre qual é esse mistério, como que é o andar em Cristo, né? Isso que nós vemos agora há pouco. E aí ele vem com uma advertência: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Ele usa o enredar, no mesmo termo que ele usou no verso 12. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Irmãos, filosofia, como nós falamos no começo e na última aula também, e nesta, quando recapitulamos o começo. A filosofia não é regra de fé, porque filosofia ela nasce no pensamento humano. A filosofia ela nasce do homem. Ela pode nascer de observações que o homem tem. Não quero dizer também que todo filósofo está errado, que tudo que os filósofos falam está errado. Não é isso. Mas ela não é regra de fé. Ela nasceu, às vezes, numa observação, a pessoa acertou, de fato, ela observou e é aquilo mesmo. Mas a filosofia, ela nasce na mente do homem, portanto, ela não é regra de fé. Tá? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens. Então alguém se torna iminente, alguém se torna respeitável, tá? No meio cristão, mas em algum momento essa pessoa teve um desvio ali da doutrina e ela começou a seguir algo que surgiu na mente dela e ela começou a ensinar aquilo, e de forma sutil, com vã sutileza, ela acabou criando uma tradição que aparentemente é boa, só que ela é um desvio que surgiu na mente de alguém em algum momento. Foi assim que aconteceu com Joseph Smith, foi assim que aconteceu com Ellen White, foi assim que aconteceu com Charles Russell e tantos outros ao longo da história. Neste momento existem vários.
Pessoas que se tornaram eminentes, se tornaram confiáveis, as pessoas começaram a confiar no que eles estavam falando, e ele se desviou e as pessoas não perceberam. Por isso nós precisamos ficar, isso aqui tudo, ó, radicados, edificados, confirmados na fé, instruídos na palavra, entendeu? Gratos a Deus, né, pela palavra que nos revelou e tudo mais e tal. E se alguém, um de nós, se desvia, aí esse tem que ser chamado, viu? Em amor, é lógico, nós voltemos aqui e tal, né? E um ajuda o outro, porque senão um desvia, todo mundo desvia junto, tá? Cuidando que ninguém vos venha enredar. Essa linguagem é linguagem de caça. Isso aqui é colocado para caça de animais, né? Cuidado que não venha enredar com sua filosofia, até em pesca, né? Usa a rede também. Enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. É o que a gente chama de moda. Ah, está na moda isso. Ah, agora é comum isso. Então aparece um cantor gospel, uma cantora gospel, fazendo lá ministrações e tal, e outros começam, e vamos supor, criar uma hipótese aqui, né? Que essa ministração está contrária à Bíblia, tá? Ela está contrária, ela está de acordo com o mundo e contrária à Bíblia. E outras pessoas então vão na moda e começam a fazer. Isso é rudimento do mundo. Então as pessoas do mundo começam a usar um tipo de roupa, um tipo de comportamento, isso é o rudimento do mundo, tá? E não de Cristo, que é como ele termina esse versículo. Então ele fala assim, a advertência é essa, ó: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós vemos aqui vários elementos que não nos interessam, tá? Pessoas que vêm nos enredar, isso para nós é perigo, nós chamamos de louco. Filosofia humana, isso não nos interessa. Nós vamos estudar filosofia por conhecimento, mas não como regra de fé. Nós podemos estudar filosofia, eu acho que todo pastor tem que estudar filosofia. O pastor tem que estudar teologia, filosofia e história, tem que estudar. E todos nós temos que estudar também, se nós quisermos, né? Mas filosofia não é regra de fé. Então, que ninguém venha nos enredar com sua filosofia, ou seja, com coisas que nascem no próprio pensamento dele, com vãs sutilezas, que é misturar a verdade com a mentira de forma sutil que a gente não perceba o desvio. Isso também não nos interessa. Com os rudimentos do mundo, ou seja, o modismo, as coisas do mundo, isso não nos interessa. Nada disso é regra de fé. E não segundo Cristo. Isso nos interessa, só Cristo. Então, os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Esse mistério foi revelado por Deus nas Escrituras, conforme nós vimos em Romanos 16, e é nisso que a gente vai se apegar, que a gente vai aprofundar e buscar conhecer mais, cada vez mais. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica exposto, né? A gente pode ficar exposto aí a todos esses perigos que nós vemos. Verso 9: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo em Cristo, tá? Também nele estáis aperfeiçoados. Isso aqui nós já vimos lá na aula passada, Efésios 4:11, né? E nós são chamados pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, para não serem levados por ventos de doutrina, né? Porquanto nele habita corporalmente. Verso 10: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Já estudamos isso também, que ele faz uma referência clara aos anjos que os colossenses prestavam até culto. Cristo é o cabeça de tudo isso, é o criador de tudo isso, né? Tudo isso se relaciona com ele, nada vive independente dele, nem demônios, como nós vimos na aula passada. Verso 11: nele também fostes circuncidados. Na verso 10, né? Também, onde eu parei? Verso 10: também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Tudo bem, agora vem o verso 11 e 12: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós vemos aqui que o batismo, ele toma o lugar da circuncisão, tá? Nessa nova aliança aqui, no Evangelho de Cristo, o batismo, ele toma o lugar da circuncisão. Por que isso acontece? É como a ceia, ela toma o lugar da Páscoa. Como que isso acontece? Existem pactos e alianças na Bíblia. O Antigo Testamento, ele não é algo que serviu para determinado momento da história e não serve mais. Não é isso, tá? Não é isso. O que aconteceu lá tem relevância hoje. Quer ver só? Deus fez um pacto com Adão. Depois Deus fez aliança com Abraão, né? Depois Deus deu a lei a Moisés. Depois Deus enviou o Cristo. O que acontece aqui? Essas coisas aqui não ficaram perdidas no tempo. Adão pecou. Deus falou para Adão: se comer dessa árvore, certamente morrerás. Certo? Adão pecou e morreu. O pecado continua. O pecado continua matando. Não é porque Cristo veio e que nós estamos numa nova aliança e que agora a igreja está, e como as pessoas falam, era da graça e tudo, que o pecado não continua matando. Que o pecado, mesmo nós que somos convertidos, que o pecado não nos traz consequências amargas. Ele traz. Nós não vamos, se somos salvos de fato por Cristo, nós não vamos perder a nossa salvação. Mas o pecado ele traz consequências amargas. E aquele que não está em Cristo, ele vai morrer nos seus pecados. Isso Jesus fala para os fariseus em João 8,58. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então o pecado, Deus fez o pacto com Adão lá atrás. Isso aqui não ficou preso na história. O pecado continua matando. Aí Deus fez uma aliança com Abraão. Aqui Deus instituiu a circuncisão, que o batismo hoje toma o lugar da circuncisão. Nessa aliança com Abraão está a conversão dos gentios. Gentios continuam se convertendo, continuam sendo alcançados pela graça. Nesta aliança que Deus fez aqui atrás com Abraão, tá? Aí Deus deu a lei para Moisés. A lei continua condenando, porque a lei aponta o pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Então, perceba que esses elementos, esses pactos e alianças que Deus fez com o seu povo, não é algo que Deus fez com os judeus. Adão e Abraão nem judeu não era, né? Os judeus vieram daqui, de Abraão, né? Não é coisas que Deus fez lá no Antigo Testamento, que agora não serve, mas essas coisas têm impacto, relevância e realidade nos dias de hoje. Nenhuma dessas coisas aqui acabou. Pecado continua matando, gentios continuam se convertendo, e a lei continua condenando aquele que não está em Cristo. O que está em Cristo está justificado pela fé. Tudo isso convergiu em Cristo. A graça que veio, tá? Nos perdoar os pecados,
unindo judeus e gentios, um único povo, que é a igreja, né? Vamos por aqui, ó. Igreja, vamos chamar assim, Igreja Universal, não é aquela lá, né? Igreja Universal, vocês vão entender. Então, ó, Adão, o pecado continua matando. Isso aqui não se perdeu no tempo, irmãos. O pecado continua matando. O salário do pecado é a morte. Gentios continuam se convertendo, porque nessa promessa de aliança com Abraão é para todas as nações. Em ti serão bem-aventuradas todas as nações. A lei continua condenando, porque o pecado é a transgressão da lei. Em Cristo, o que não está justificado em Cristo vai ser condenado pela lei. E em Cristo, a graça, a igreja universal. E a justificação dos santos. Tá? Deu para entender, irmãos, essa questão? Então o apóstolo Paulo ele vem abordando toda essa questão, e ele vai falar lá no capítulo 1 do relacionamento da igreja com Cristo, e falando isso ele entra no capítulo 2. Aí ele fala que neste Cristo, que ele mostrou na excelência lá, estão ocultos todo o tesouro, né? Que é alcançado por nós, toda a riqueza, o tesouro que é alcançado por nós, na forte convicção do entendimento, para compreenderem o mistério de Deus que é Cristo. E Paulo lá para os Romanos vai falar que esse mistério de Deus que é Cristo é revelado pelas Escrituras. O mistério de Deus que foi guardado, certo? Foi revelado em Cristo. Tá? Aí ele vem falando, aí ele fala alguns procedimentos. Já que nós recebemos Cristo, andemos nele. Como que andemos nele? Radicados, edificados, confirmados na fé, instruídos e crescendo em ação de graças, em gratidão. Tá? E aí ele começa a discorrer a respeito disso aqui. Ele faz um alerta: cuidado que ninguém vos venha enredar. E ele fala então aqui elementos negativos que, entrando na igreja, ele corrompe as pessoas, eles desviam a filosofia que vai nascer na mente de alguém, sei lá, teve uma ideia, uma visão, teve uma interpretação particular. Não existe interpretação particular da Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela tem que se encaixar com o restante aqui, senão não é doutrina, não. É como eu falo, você pode ler um versículo e ele te edificar dentro da sua vida, né? Mas você não pode fazer doutrina de um versículo, tudo isso aqui tem que estar amarrado em harmonia, em passagens cruzadas, da primeira palavra até a última da Bíblia, ali tem que estar tudo em harmonia. Senão vai ser uma interpretação particular. Todos nós temos capacidade, vamos chamar assim, né? Seria um erro, mas vamos chamar de capacidade, de ter uma interpretação particular da Bíblia. Todos nós podemos criar uma tradição a qualquer momento. Mas nós devemos deixar a Bíblia explicar a Bíblia só. E que a Bíblia, onde a Bíblia se cala, eu não sei. Então, não sei, não sou Deus, não sei. Só Deus é que sabe. Agora, o que Ele nos revelou, a gente vai pesquisando aqui no tesouro que está oculto em Cristo, né? E uma hora o Espírito Santo vai nos iluminar e a gente vai procurando e tal. E aquilo que a gente acreditava, mas viu que não é. Como já aconteceu comigo 300 vezes. Tenho testemunhos aqui de décadas, às vezes. E várias vezes eu, né? Então, irmãos, é isso, tá? Depois ele fala aqui, toda a plenitude da divindade está em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado. Nele nós devemos estar aperfeiçoados. Aí fala que nele nós fomos circuncidados. Os colossenses não eram judeus. Então ele está falando assim: vocês não precisam ficar no engano dos judaizantes que estão querendo fazer vocês circuncidarem o corpo físico. Porque não é isso, nós somos circuncidados no coração. As mulheres são circuncidadas hoje no coração, através do batismo. Então o batismo ele toma o lugar da circuncisão. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí ele vem com o verso 13, falando a depravação da humanidade, que ele fala para os Efésios no capítulo 2, e que ele chega a comentar aqui também brevemente no capítulo 1, ele fala aqui de novo, no verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, duas coisas que nós vamos entender aqui. Primeiro, se isso aqui tivesse passado, eles não estariam mortos pela incircuncisão da carne deles. Está dando para entender? Porque isso aqui está escrito bem depois de Cristo. Isso aqui já é doutrina da igreja de Cristo. Então eles não estariam mortos pelos pecados e delitos e pela incircuncisão da carne. Se isso aqui tivesse passado, não tem problema nenhum. Ele ia falar: não, isso daí é coisa lá do antigo, isso aí não existe mais, já foi abolido, isso não existe, para deixar. Hoje a circuncisão não é mais da carne física, mas circuncisão do coração. Mas sem Cristo, o homem está sujeito aqui a tudo isso daqui do mesmo jeito que estavam os homens no Antigo Testamento. Vão ser condenados pela lei. Serão incircuncisos, condenados pela lei. Do mesmo jeito que os povos pagãos eram condenados no Antigo Testamento. As nações pagãs que foram condenadas. Está dando para entender? Tá? Então ele fala isso. Então a primeira coisa que a gente entende aqui: a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vos deu vida. Como assim? O princípio da salvação: o homem é passivo, totalmente passivo. Ele estava morto em pecado e delito, incircunciso na carne, perdido e morto. Aí Deus vem, ele está passivo naquilo lá. Lembra no capítulo 1? Ele vos transportou. Lembra que nós falamos de traslado e tudo mais? Ele vos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Então o homem era totalmente passivo. Ele estava morto, perdido em pecado e delito, vivendo segundo o curso do mundo, os rudimentos do mundo que ele fala aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tá? Mas ele vos vivificou. E lá em Efésios 2, isso aqui é mais completo, né? Ele vai falar que isso aí não é por mérito de ninguém, para que ninguém se glorie e tal. Tudo isso vem dele. Então o homem era totalmente passivo. Então era um incircunciso passivo, que hoje é circuncidado pelo coração. É o mesmo princípio da conversão é aplicado na circuncisão da criancinha no 8º dia e hoje no batismo. É o mesmo princípio, ele é passivo, né? O princípio da conversão, o homem é passivo. Claro que a criança vai ter que crescer e vai ter que se converter, né? Se ele for andar por caminhos simples, né? Por isso que os pais têm que orientar a criança no caminho. Tudo bem até aqui, irmãos? Tá? Então, resumo: o homem nascido pecador, batizado por fé, condenado pela transgressão e salvo pela graça. Tá? Então ele é nascido pecador. Se ele for batizado, ele vai ser batizado por fé. Embora a gente saiba que existam batismos indiscriminados por aí, esse não é o batismo bíblico. Ele tem que ser batizado por fé, aquele que crê. Nós entendemos lá, Atos 2,39, nós entendemos, e agora o que faremos? Arrepende-se, seja batizado, né? Para a remissão dos nossos pecados, receberá os dons do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos estão longe, isto é, todos quantos vosso Deus chamar. Tá? Então, o resumo: o homem, ele é nascido pecador, tá? Vai ser batizado por fé, condenado pela transgressão, se ele não confirmar essa fé, se ele não for confirmado aqui na fé, nessa parte aqui, ele vai ser condenado pela transgressão, tá? Mas a sua igreja, os que são seus, serão salvos pela graça.
A única forma de nós sermos salvos é por Cristo, pela graça, não tem outro jeito. É só a ação de Cristo em nós. E para isso, nós somos totalmente passíveis. A partir dessa salvação, a partir dessa graça, é que a gente começa então a nossa regeneração, né? Vamos lá, ficou dúvida até aqui, irmãos? Não? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Está acabando o tempo? Então, após você terminar hoje o capítulo 2, vou fazer só uma leitura de pequenos comentários. E na próxima semana, se Deus permitir, a gente faz o 3 e o 4, que o 4 é só conclusão, são 18 versículos. A gente termina na próxima semana. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeram inteiramente, encravando na cruz. Isso aconteceu com os justificados, com os salvos, tá? Então não precisa mais daquelas ordenanças, porque agora nós somos justificados por Cristo, né? Hebreus 7,12 diz que toda vez que muda o sacerdócio, necessariamente deve haver mudança na lei. Então a lei sacerdotal, que tinha todas essas ordenanças, ela foi modificada. Então, de todas aquelas ordenanças, nós temos duas. A igreja mantém duas que nós chamamos de sacramento, que é o santo batismo e a santa ceia, tá? Santo batismo, que toma o lugar da circuncisão, e a santa ceia, que representa a Páscoa, a união, é Cristo, né? O Cordeiro que se deu por nós, tá? Verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui é a loucura para os gregos, né? Cristo, ele é escândalo para os judeus, ele é escândalo para aquela religião cerimonialista, ritualista, né? E ele é loucura para os gregos, ele é loucura para os filósofos, para os eruditos, para os sábios do mundo, tá? Então na cruz, quando aparentemente uma derrota ali terrível, ali foi a grande vitória que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, né? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, tá? Quando a gente chegar no estudo do Apocalipse, se Deus permitir que a gente chegue lá, capítulo 20, 21, nós vamos falar do milênio, nós vamos abordar, nós vamos inclusive ler essa passagem aqui e nós vamos abordar bem essa questão. Versos 16 a 19: ninguém, pois, vos julgue. Nós vamos ler esse verso 16 e 19, lembrando o cenário que nós falamos na primeira aula e relembramos nas outras duas aulas, tá? O cenário que eles tinham lá, que era aquela influência judaizante, a influência do paganismo, né? As festas, as cerimônias, tudo aqueles negócios, tá? Culto aos anjos, né? Tudo aquilo. Aqui ele vai abordar, aqui ele vai bater na lata, né? Como dizem na gíria. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tá? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, Cristo, e o corpo é de Cristo, a igreja, tá? Então tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, Cristo e a igreja. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é árbitro? Árbitro é aquele que decide se nós estamos dentro da regra ou fora. É assim? O árbitro de futebol, ele que vai interpretar os lances lá para dizer se está dentro da regra ou se está fora da regra, né? Então ele fala: ninguém se faça árbitro entre vós. E olha só o que ele fala aqui: pretextando humildade e culto dos anjos, está vendo? Tipo como se fosse uma prática que eles deveriam ter na igreja, por santificação e tudo mais. Pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Não tem visões, irmãos. Nós temos a iluminação da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Tem uma visão humana. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum,
na sua mente carnal. Ou seja, aquele que passa pela cabeça dos homens, né? Olha, se for enganos e tropeços, a minha cabeça ela produz sozinha, não preciso seguir a cabeça de ninguém. Então o que a gente precisa é seguir as Escrituras, para que a gente se mantenha, né, pela misericórdia dele. Não reter a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Cristo. Aquele sermão que eu fiz recentemente, né, acho que os irmãos estavam aí, do corpo sem cabeça, né? Então alguns pretestam todo esse monte de cerimônia e um monte de coisa, mas não retém a cabeça que é Cristo. Então é um corpo sem cabeça, tá? Mas de novo, nessa sua tradução aí, esse 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas eu gosto disso assim, é porque fala que ele está suprido, né? Sim. Então aquele que está suprido não está faltando nada. Não é que nem você está com uma má circulação. Isso, é bem observado. Não, ele está suprido. Isso, para ser forte, né? Se nós aplicarmos, enquanto igreja, todos esses elementos de fidelidade às Escrituras doutrinárias, o amor nosso, fraterno, a frequência aos cultos, entendendo o culto como convocação de Deus, se a gente fizer tudo certinho, com fidelidade, você não vai colocar Deus acima de tudo, as outras coisas, Ele vai suprir tudo. Nós vamos estar supridos em tudo, irmãos. Supridos em tudo. Tá? Então, é claro, nós somos falhos, todos nós. Vai haver erros na caminhada. Esses erros têm que ser erros involuntários, não dolo, né? Não aquele erro premeditado, de má fé e tal, né? Não. Quando aconteceu o erro, reconhecer o erro, abandonar, pedir perdão. Aquele que reconhece e abandona, alcança misericórdia. E a igreja vai seguindo assim, né? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso ideal, né? E ser a igreja e cuidando também uns dos outros, primeiramente os domésticos da fé. É inadmissível que um de nós tenha necessidade. Isso não pode acontecer nunca, jamais. Se acontecer de um de nós passar algum tipo de necessidade, é derrota completa para nós. Isso não pode acontecer. Pode ser que alguém venha ter algum tipo de necessidade, mas aí a igreja está aqui. Nós somos assim, né? Pode ser que aconteça comigo, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Agora, se acontecer e a gente simplesmente deixar lá, aí é derrota completa. Primeiramente os domésticos da fé, e os domésticos da fé suprido em tudo, aí sim nós vamos sem dúvida, né, cuidar também, quanto pudermos, dos de fora, dos pobres, né? Nós não podemos negligenciar isso, tá? Verso 20, termina aqui no 23, né? Já estamos terminando, tá? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, agora aqui, vou até parar nesse versículo aqui. Ele vai falar de ordenanças, né, sujeitar ordenanças e tudo. Trazendo isso aqui para o nosso tempo, né? Irmãos, não é mal nós olharmos erros de igrejas e ver o que está acontecendo, não é mal isso. Tanto para orar por eles, tentar ajudar de alguma forma, como para que a gente não cometa também esses erros, tá? Então ele fala, se morremos para os rudimentos do mundo, nós morremos para os rudimentos do mundo, nós não temos que trazer os rudimentos do mundo para dentro da igreja, para manter jovem ou qualquer outra desculpa dentro da igreja, não, tá? Foi o sermão que o presbítero Marco pregou domingo aqui, na Antítese. É separado, isso não vai dar para... O próprio apóstolo Paulo falou, nós não podemos beber do cálice dos demônios e do cálice do Senhor, né? Então já é uma luta interna nossa, ainda mais querer trazer rudimentos do mundo para dentro da igreja, aí é o caos, aí deixa de ser igreja, né? Aí vai ser só mais um segmento do mundo, não é mais luz, não está mais diferente, não é sal na terra, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças.
não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por quê? Agora estamos em época de Natal, já tem aí uns 3 milhões de pessoas falando que Natal é pagão, que Natal é pagão, que não sei o que. Irmãos, para quê? Se nós já morremos.